Pai, obrigado pela vida do Daniel, que tem se colocado como servo, como disponível, Senhor, para a Tua presença, para nós ministrarmos a nós a Tua palavra. Usa o Teu servo como o Senhor tem usado, concedendo a ele sabedoria e graça para ministrar a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Pai. Nós queremos ouvir de verdade a Tua instrução, queremos ouvir de verdade aquilo que o Senhor tem para nós. Muda o nosso coração, muda a nossa vida, muda a nossa mente, que a Tua palavra venha nos exortar, venha nos corrigir, venha nos motivar, mas que a Tua palavra tenha primazia no nosso coração. Em nome de Jesus, e não permita, Senhor, que nada em nossa mente venha atrapalhar o acesso da Tua palavra na nossa mente e em nosso coração. Assim eu oro e te peço, em nome de Jesus. Paz e graça, irmãos. Amém. Graças a Deus que a chuva não impediu os crentes de vir para a casa do Senhor. Né? A gente vê assim, às vezes dá vontade, né, de ficar em casa, não dá? Mas quando a gente chega aqui também é bom. Não é? Prazer estar te vendo aqui. Esqueci o vosso nome? O nome esqueci. Júlia. Foi meu vizinho muito ali na Brandoa. É um prazer tê-lo aqui com a sua esposa. E esteja à vontade. A casa é nossa. Estamos na casa do nosso Pai. Tá bem? Irmãos, hoje nós vamos estar aqui ministrando sobre Ezequiel 37. Sem olhar para a Bíblia, o que é que fala em Ezequiel 37? Vale de Ossos Secos, não é? Ixi. Vale de Ossos Secos. E eu queria hoje, irmãos, que essa palavra, ela fosse muito além, e ela vai muito além disso aqui, porque geralmente quando essa palavra é ministrada, o que fica na nossa mente é só isso aqui, essa primeira parte, sabe? Não é? Porque é uma palavra muito poderosa. Essa profecia aqui de Ezequiel, essa visão que Ezequiel teve aqui. Muito poderosa mesmo. Então essa primeira parte, ela fica mais elucidada na nossa mente. Mas tem uma segunda parte aí em Ezequiel 37. Fala aí para o teu irmão que está do teu lado. Tem uma segunda parte, você sabe qual é? Não vai embora não, que você vai saber. Pois é, tem uma segunda parte aí. Então Ezequiel 37, do verso 1 ao verso 10, se os irmãos puderem estar lendo aí. Acompanhando. Diz assim, então eu vou ler aqui a primeira parte, depois nós vamos ler a segunda. Tá bem? Então a primeira parte diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, tu sabes. Ele então me disse, profetiza a estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, o Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e fareis aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme o Senhor ordenou. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse, profetiza ao espírito agora. Profetiza, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor,
venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Amém. Irmãos, essa visão aqui, ela está falando da condição espiritual que Israel estava naquele tempo. Mas vocês vão entender o quanto que essa palavra é tão atual para os nossos dias. Sabe? Mas muito mesmo. A Bíblia diz que o profeta, ele foi arrebatado, levado em espírito pelo Senhor, e ele teve a seguinte visão. Ele viu esses ossos, fotografia anterior, ele viu os ossos em um vale. Sabe o que é que significa vale? Nós crentes usamos muito essa expressão. Mas hoje eu estou no vale. Tempo difícil. Vale significa tempo difícil. Esses ossos aqui estavam em um tempo difícil. Esses ossos que simbolizam a nação de Israel, não no seu físico, mas no seu espiritual. Então, Israel aqui está morto. Espiritualmente. Em um tempo difícil, porque os ossos estão no vale. Por isso que às vezes nós crentes, quando nós usamos essa expressão, que nós estamos no vale, é porque nós estamos passando por um tempo difícil. Quem aqui nunca passou por tempo difícil? Quem nunca aqui passou pelo vale? Talvez, irmãos, o irmão que está do teu lado está passando um vale enorme e tu nem sabe. Sabe? Mas Deus, Ele sabe. E, irmãos, por mais que Deus saiba daquilo que eu e você precisa, do vale que nós estamos passando, Ele sempre vai usar alguém para profetizar, pastor. Ele vai sempre levantar alguém para levar uma palavra e dizer que não é o fim, que não está perdido, que há esperança e tem vida. Então foi o que Deus fez aqui com a nação de Israel. Ele levanta o profeta Ezequiel como profeta naquele tempo. Ele arrebata em espírito o profeta e dá a visão da condição espiritual que Israel estava naquele momento. E Deus faz uma pergunta ao profeta. Qual foi a pergunta que Deus fez? Profeta, pode esses ossos, o quê? Reviver? Irmão, pega isso aqui. Pega a condição mais difícil que você passou, que você está passando. Sabe? Agora, nesse momento. Embora alguns vivam condições difíceis, vales difíceis, tempos difíceis, alguns com mais intensidade do que o outro. Se nós humanamente olharmos, irmãos, alguns, a gente diz, não tem condição, pastor. Não há esperança. Não há saída. Se fôssemos olhar para a condição espiritual de Israel naquele tempo, humanamente, nós aqui que nós condenava, não tem mais jeito. Está perdido. Aí Deus pergunta, profeta, tem jeito? Aí o profeta diz, Senhor, tu sabes. É a mesma coisa que eu pegar aqui essa água e destampar aqui e dizer assim, se eu virar essa garrafa, vai cair água? É lógico. É lógico que vai. Então o profeta disse, Deus, tu sabes. Porque ele sabia que tudo para Deus é possível. Irmãos, quando eu digo tudo, é tudo.
Porque na Bíblia é cheia de relatos. Acho que dos mais lindos, dos mais, impactantes. Para que exemplo mais impactante que o de Lázaro? Para Marta e Maria tinha jeito para Lázaro? Tinha não, estava morto. Aí Jesus chega lá e... Entendeu? Porque talvez o nosso problema, irmãos, a gente está pensando que é difícil demais de ser resolvido. Não tem saída, está tudo acabado. Irmãos, para. E pensa que se você colocar diante de Deus, você vai ver que há saída, que há solução, que mesmo no meio do vale, há esperança. Para que aquilo que aparentemente esteja morto, tornará a viver. Então o profeta diz, Senhor, tu sabes. Então, profetiza. Essa palavra aqui, ela não está presa no passado. O que é que diz o novo evangelho? Tudo que pedires em nome de... E por que às vezes nós não pedimos? O poder, irmãos, o poder da transformação, da restauração, da restituição, nós pregadores, pastores que estamos aqui, o poder não está cativo na nossa mão, tá, pastor? Não está. Não somos nós que fazemos, assim como não foi o profeta que fez. Até porque Deus dá a ordem, vai lá e profetiza em nome do Senhor. Para que Israel saiba que eu sou Deus. Aí vem aqui para o Novo Testamento. Tudo que pedires em nome de Jesus, Ele fará. Para que o nome de Deus seja também glorificado. Então essa palavra ela é tão atual como hoje. Por quê? Porque os vales eles existem. Há pessoas em condições espirituais hoje boas, mas assim como eu um dia e talvez você esteve nessa mesma situação, ainda há muita gente. Ainda há muita gente. E nós não podemos ser enganados, irmãos, porque talvez essa condição de falta de esperança, sem vida, às vezes nós podemos estar vivendo até aqui dentro. Então por isso que nós devemos observar como é que está a nossa condição hoje, espiritual. E hoje tão mais do que ontem. Irmãos, os tempos estão nos mostrando aí que a palavra ela não falha. Que a Bíblia não mente. Que de fato ela vai se cumprir, assim como ela está se cumprindo nos dias de hoje. Então o profeta, ele é questionado e ele responde assertivamente. Deus ordena que ele profetize. E o poder da palavra tem. E a palavra, uma vez profetizada, ela tem poder. Assim que o profeta ela profetiza, começa a haver um rebuliço ali, não é? Um barulho de osso batendo com osso, parecendo com som de chocalho. E o que é que começa a acontecer? Começa a haver ali uma restauração. Começa a aparecer tendões, começa a aparecer pele, né? E diz o texto que logo, aquilo que outra hora parecia estar morto, está de pé. E a Bíblia diz que era um exército muito poderoso. Então, irmãos, o que é que eu quero que você primeiramente faça aqui? Entenda que mediante essa palavra, mediante essa profecia, uma vez que nós sabemos que a palavra do Senhor ela não está presa no passado, a sua situação, hoje, ela tem jeito. A minha situação, hoje, ela tem jeito. Precisamos apenas acreditar que a palavra tem poder para transformar, para restaurar, sabe? E quando isso acontece, irmãos, porque, irmãos, olha, a gente, para tudo, hoje nós encontramos gente de todo tipo, tem muita gente torcendo para que aquilo que aparentemente esteja morto acabe de morrer, sabe?
E talvez isso aqui para muita gente não seja contexto de felicidade. Mas Deus quer que seja na tua vida. Sabe? Quem sabe você recebeu palavras contrárias, não tem jeito não. Não vai, que não vai dar certo. Sabe? Vai dar tudo errado. Deus tem uma segunda chance. Assim como Ele deu para mim, Ele tem para você. E nós precisamos acreditar que uma vez a palavra de Deus profetizada, seja no seu tempo, ela vai se cumprir. Sabe por quê, irmãos? Essa profecia aqui que o profeta está profetizando, e que ela vai se cumprir no capítulo 37, Deus prometeu no capítulo 36. Sabe? E boa parte dessa profecia, ela vem se cumprir na pessoa de Cristo. E boa parte dela ainda vai se cumprir ainda. Eu acredito, pastor, porque não tem como você olhar para esse texto aqui e não fazer uma ligação com os fins dos tempos. Não tem como. Não tem como. A ressurreição dos ossos, ele simboliza a restauração de Israel. Assim como aqueles ossos foi restaurado, a minha e a tua vida, colocada na mão do Senhor, irmãos, independentemente da situação, vai se reerguer. Vai restaurar em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Vamos ler Efésios 2, do 1 ao 5. Porque Deus prometeu uma coisa, que Ele traria vida novamente para aquela nação. E a promessa de vida nova não ficou cativa somente no passado. Porque nós somos um exemplo da promessa atual aqui hoje. O que é que diz aí? Efésios 2, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Quem foi que fez isso? Efésios. E vos vivificou, estando vos mortos em ofensas e pecado. Quem foi que fez isso? Jesus. A condição nossa era igual à nação de Israel. Não estávamos mortos fisicamente, estávamos mortos espiritualmente. O verso 2 diz assim: antes andava segundo a vontade do mundo, segundo o príncipe deste mundo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O verso 3 diz: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, pensamentos carnais, por natureza, filhos da ira, como os outros também andavam. É só para você entender que essa profecia que foi profetizada para Israel no passado, ela continua no mesmo tempo atuais. E se não fosse a pessoa de Jesus Cristo, nós estávamos ali, naquela mesma condição. Então você é um privilegiado. Eu sou um privilegiado, sabe? Mas mais pessoas precisam ser privilegiadas. E talvez é você que o Senhor vai dizer: olha, profetiza sobre aquela alma. Profetiza, porque ela não está morta. As esperanças não acabou para ela. Ainda existe, sabe? Um dos maiores apóstolos que a Bíblia fala é quem? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo perseguia o povo cristão. Pedia carta a Roma para poder matar, sabe? Talvez se nós fôssemos outros apóstolos, talvez eu, o Xande, fosse um Pedro, um Tiago ou o João, nós íamos dizer: olha, aquilo ali, meu Deus, misericórdia, nós já condenava logo, não tem jeito. Tanto é que os discípulos ficaram surpresos quando Paulo foi escolhido. Paulo não pode ser, ué. Não é? Olho natural, carnal. Mas para Jesus, ei, o que para você não tem jeito, para mim é vaso escolhido. Sabe? E Jesus é mestre em pegar um vaso que não tem honra e transformar em um vaso de honra. A Bíblia diz que Deus escolheu os loucos, aqueles que ninguém dava nada. Sabe? Por isso que a palavra é fantástica. Deus é maravilhoso. Esta visão também ela tem uma implicação, irmãos,
uma aplicação para os nossos dias. Assim como Israel estava morto, nós também estava morto. Assim como Israel foi restaurado, eu e você fomos restaurados. Então foi essa parte aqui, essa primeira parte, que quando se prega sobre Ezequiel 37, ligeiramente fica mais na nossa mente. Fala da restauração de Israel, porque estava morta espiritualmente, mas também podemos fazer essa aplicação por nossos dias, porque isso acontece no nosso contexto, sabe? E essa palavra, ela tem uma segunda parte, que às vezes pode passar despercebida, e nós vamos ler um pouco mais à frente. Nós vamos ler um pouco mais à frente. Ezequiel 37, do verso 15 ao verso 17. Diz assim, a partir do verso 15. Esta palavra do Senhor veio a mim e disse: Filho do homem, escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se torne uma só mão. Então Deus ordena aqui, na mesma visão. Por que eu falei que tinha duas partes? Porque geralmente a primeira parte fica mais gravada na nossa mente. Mas tem essa segunda parte aqui. E ela é muito importante, irmão. Sem essa segunda parte aqui, o texto não seria a mesma coisa. Deus ordena que Ezequiel pegue 2 pedaços de madeira. Põe aí 2 pedaços de madeira. Com a morte do rei Salomão, Israel ficou dividido. O reino do norte e o reino do sul. E a Bíblia diz que quando uma casa está dividida entre si, ela não subsiste. Você sabe por que Israel estava naquela condição do vale? No tempo difícil, numa condição espiritual difícil. Porque eles perderam ali a liderança e se dividiram. Estavam divididos. E quando a palavra fala em divisão, irmãos, nós entendemos que toda vez que a Bíblia fala em divisão, ninguém ganha, só perde. Israel perdeu quando eles se dividiram do reino do norte e o reino do sul. Estavam sem a liderança do rei Salomão. O rei Salomão tinha morrido. E a nação, ela se perdeu. A nação, ela morreu, se enfraqueceu. E a imagem dos 2 pedaços de madeira simboliza a unificação das 2 tribos, do reino do norte, do reino do sul. E quando Deus dá a visão para o profeta pegar os 2 pedaços de madeira e unificar novamente, Deus estava dizendo qual seria a forma de Israel se reerguer, se levantar, se reestruturar. Então aqui o profeta, ele profetiza assim como pede o Senhor. A imagem dos 2 pedaços de madeira unidos simboliza a reunificação das tribos de Israel, a divisão das tribos do norte e do sul de Israel após a morte do rei Salomão levou à fraqueza e à desunião do reino. Mas Deus prometeu que um dia ele reuniria o seu povo novamente e os uniria como uma nação forte e unificada. E é o que o Senhor está fazendo aqui.
Uma vez a palavra profetizada, irmãos, ela cumpre. Uma vez a palavra profetizada, ela pode demorar o seu tempo, mas ela cumpre. Hoje, se nós olharmos para a situação de Israel, talvez a gente pense que está tudo fora do controle. Mas nada saiu do controle de Deus. Sabe? Nada saiu do controle de Deus. Em conclusão aqui da visão do pedaço de madeira, né, a visão dos 2 pedaços de madeira, aponta para a promessa de Deus em reunificar seu povo e estabelecer uma nação forte e unificada, liderada pelo rei Davi. Só que essa visão ela tem umas implicações mais amplas, apontando para a reconciliação que Deus fez através da pessoa de Jesus. Você sabe por que Jesus veio, irmãos? Porque antes nós estávamos divididos. Da mesma forma que Israel estava. Da mesma forma que Israel foi preciso Deus profetizar para Ezequiel profetizar para que as nações se unissem, para que elas se fortalecessem e conseguissem se reerguer, a mesma forma Deus fez na pessoa de Jesus para que nós, que antes estávamos divididos, separados, sabe, de lado, pudéssemos ter essa oportunidade de restauração, sabe, de restituição, essa esperança de que aquilo que antes parecia morto está vivo. No verso 18 em diante continua, diz assim, Ezequiel 37, 18 ao 28. Ele continua apresentando a segunda visão dada a Ezequiel, que apresenta as imagens de 2 pedaços de madeira unidos para simbolizar a reunificação das tribos de Israel. Nesta sessão, Deus esclarece o significado da visão e promete uma nova aliança com seu povo. Então, assim como Deus prometeu que restauraria Israel, que unificaria o seu povo, certo? Na pessoa do rei Davi, a mesma promessa é para mim e para você. A promessa ela continua ativa e Deus vai continuar restaurando, Deus vai continuar unificando. Ele só vai precisar de uma coisa: contar comigo e com você, para profetizar em tempos difíceis, para, mesmo independente das circunstâncias, das situações, acreditar que nada está fora do controle, que tudo está na mão do Senhor e que tudo Deus pode fazer novo na nossa vida. Amém, irmãos? Uma reflexão aqui final de Ezequiel 37 para os nossos dias e um apanhado da primeira parte para a segunda parte. Ezequiel, em sua visão dos ossos secos, ele ensinou uma lição muito grande e importante para nossos dias. Deus é capaz de trazer a vida a partir da morte. Quando nós olhamos para as situações que o mundo diz que não tem jeito, como a situação de Israel estava naquele momento, nós acreditamos que o poder da palavra, pelo poder da palavra, em nome do Senhor Jesus, as coisas podem acontecer, sabe? Irmãos, não deixa ninguém fazer com que você acredite que a sua causa não tem jeito, que a situação que você está passando no momento não tem jeito. A palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Nós só precisamos usá-la, acreditando que, uma vez profetizada, no seu tempo, ela vai se cumprir. Eu lembro uma vez, irmãos, eu estava passando na frente da casa de um colega meu, no Brasil ainda. Eu jogava pedra na igreja dos crentes. Queria nem saber. Tinha uma igreja lá perto lá de casa lá que era barulhenta demais. Tem uns irmãos meus hoje que é capaz de jogar ainda. Que tem outra igreja lá que é pior ainda. A caixa de som aumentaram lá e o negócio tá truando lá que parece... Rapaz, eu tinha um problemazinho com isso.
Eu fui para uma festa na cidade vizinha e esse amigo meu era pastor. Eu estava passando na frente da casa dele, doido. Quando vocês pensam doido, é doido mesmo. Cheio, calibrado, sabe? E ele me conheceu e disse, Daniel, entra aqui. Eu estava bem alterado, sabe? Tinha enchido muito, tinha usado outras coisas. E naquele dia ele pregou para mim, pastor. Sabe? Para um bêbado. Um cara que talvez estivesse fora de si. Que talvez eu e você dissessem assim, não, nem vale a pena falar aqui, porque amanhã ele já nem vai lembrar. Eu lembro de todas as palavras que ele falou naquele dia. Sabe? E a minha conversão não veio com 1 ano, nem com 2 anos, não. Veio com mais de 10 anos. Depois que ele falou essas palavras. Então, o que eu quero te dizer com isso? Por mais que a pessoa dê a entender que não vale a pena você estar falando, que, olha, você está perdendo o seu tempo com isso aí, não vai entrar. Vai, irmão. Vai, sabe por quê? Porque não é o profeta que faz. Não sou eu que faço. Não foi Ezequiel que fez. Foi o Espírito de Deus. Sabe? E ele dá um jeito de te encontrar, irmãos, onde tu estiver. Onde nós estiver. Tem vezes que a gente passa por situação tão difícil que você não precisa, às vezes, nem falar para o teu irmão que está do lado. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe. Eu já passei por tempo na minha vida que eu não tinha como falar. Eu chorava, mas a Bíblia diz que se a gente chorar, o Espírito Santo entende. Né? E eu acreditava nessas coisas assim e eu vi que era verdade mesmo. Então, irmãos, toda oportunidade que você tiver, você fala. Mesmo que a pessoa não quer ouvir, 1 hora, desculpa a expressão, pastor, mas vai bater, sabe? Vai pegar. Porque não é pelo meu poder, não é pela minha persuasão, é por Deus. E Deus sabe o time de cada um de nós. Eu tenho meu tempo, o pastor teve o dele, o Xande teve o dele, sabe? Cada um de nós tem o seu tempo, e é o tempo certinho. Se você dá lugar à palavra, ela tem o seu feito. Essa mensagem de esperança é especialmente relevante para o nosso dia, sabe por quê, irmãos? Pelo contexto que nós estamos vivendo. De insegurança. O mundo hoje não está mais inseguro como era. Nem Portugal está mais tão seguro como a gente pensava que estava. Quem está aqui há mais de 20 anos sabe. Insegurança econômica. Sabe? A gente não sabe como é que vai ser amanhã. Guerra. Saúde. Então, irmãos, essa palavra de Ezequiel 37, ela não tem como ela ficar presa no passado. Ela fala dos tempos atuais. Vai chegar um dia que eu e você vamos olhar para o horizonte e talvez nós vamos ser tentados a dizer que não tem jeito, não tem esperança, mas tem, irmãos. Sabe? Tudo que está acontecendo aí ao nosso redor, nós crentes temos que ter uma visão diferente. Sabe? Temos que ter uma segurança diferente. Porque tem gente que tem medo. Se assombra, mas nós crentes não podemos ter, não. Porque, irmãos, se não se cumprir, Deus é mentiroso. E a Bíblia diz que Deus não mente. A Bíblia diz que o cinto vai apertar um pouquinho, mas o Senhor vai desapertar. E assim como Ele prometeu para Israel que ia restaurar, irmãos, a promessa ela foi feita para nós da mesma forma na pessoa de Jesus. A Bíblia diz que o véu se rasgou. Sabe? E eu e você temos o livre acesso. A Bíblia diz que todo aquele que bate na porta, ela se abre. Bata, irmãos. Bata enquanto é tempo. Vamos brincar. Essa palavra ela falou muito comigo, rapaz. Vamos brincar de ser crente, não, irmãos. Vamos brincar, não. Acho que está na hora talvez a gente aí que está um pouquinho mais desajustado, apertar os parafusos mais um bocadinho, porque
Qualquer momento. Qualquer momento. Qualquer momento. Deus vai voltar. Mas uma reflexão, além disso, a imagem dos 2 pedaços de madeira unidos em Ezequiel nos ensina uma lição, irmãos, de unidade. Lição de unidade. Uma casa dividida em si mesma, ela não subsiste. O casal dividido em si mesmo não subsiste. Uma equipe de futebol dividida, pastor, o cara querendo jogar a bola para um lado e o outro para o outro. Não vai. Imagina se eu for correr, uma perna quiser ir para frente, outra para trás, não vai. Entendeu? Então esse pedaço de madeira que simboliza, olha, Israel tem jeito, mas os reinos têm que se unir. Sabe? A minha e a tua situação tem jeito. Mas nós precisamos se unir como irmãos, sabe? Como família, como sociedade, como igreja. Porque esse mundo hoje, irmãos, ele é bem organizado, pastor. Ele é unido. Se nós não formos, ele, ó. Então entenda isso. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é real. Mas Deus nunca vai deixar que a minha e a tua parte seja feita. Sabe? Profetiza, se una, se fortaleça. Porque Deus, Ele quer fazer coisas novas na minha e na tua vida. Porque nós vamos precisar de força. Nós vamos precisar de vigor. Nós vamos precisar, sabe do quê? Muito mais, assim como fé, de esperança, irmãos. Esperança. No dia que o crente perder a esperança, aí está difícil. Portanto, devemos orar pela restauração de Israel. A Bíblia pede que nós oramos pela restauração espiritual de Israel. Pela nação de Israel. Porque vai chegar o tempo que aquilo ali ainda vai ficar ainda um pouco mais complicado. Mas a Bíblia diz que quando o cerco apertar, o Senhor é quem age. E quando Ele agir lá, irmãos, Ele vai agir aqui também. Sabe? Então vamos ficar atentos. Vamos nos fortalecer. Vamos acreditar que embora os tempos digam que está difícil, que está tudo dando para o torto, que não tem saída, que não tem esperança, entenda, eu e você precisamos somente crer. E quando sentir de Deus que você pode profetizar, profetize, irmãos. Profetiza. Profetiza. Em nome de Jesus, porque uma hora Deus vai agir e você vai ficar maravilhado. Como o poder de Deus é real. Amém, irmãos? Se coloque sobre os vossos pés. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Nesse momento eu oro, Senhor Deus, pela minha vida, pela vida do pastor, pela vida dos meus irmãos aqui nessa igreja, sabe? Obrigado pelo Senhor ter confiado a Tua palavra aos pequenos também, que o poder da palavra não está preso a grandes. A Bíblia diz, a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo vem dos 4 ventos. Nós só precisamos profetizar. Profetizar o Espírito. E Ele vem, Ele entra, Ele vai lá onde cada pessoa no seu particular precisa. E o Espírito Santo, Ele toca, Ele fala doce, Ele fala suave. E Ele às vezes só precisa que nós nos posicione, entendendo que os tempos se abreviam, que a palavra é real, que a palavra está se cumprindo e que nós não queremos perder aquilo que já foi investido até o dia de hoje. Então abençoa cada irmão que está aqui, Pai. Que nós saiamos dessa noite aqui acreditando que nós estamos 1000 vezes mais unidos do que ontem.
que nós estamos 10 vezes mais fortalecidos pela tua palavra do que ontem. Aquilo que Satanás talvez pensava que ia destruir, ele não destruiu. Tá? Porque há poder na palavra ministrada. E quando nós acreditamos, nós podemos ver que é real, porque acontece na minha e na tua vida. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada família que está aqui, Pai. Abençoa a vida do pastor, Pai. Abençoa a vida da sua filha, Deus. Porque nós profetizamos, o pastor profetiza, Pai. Nós acreditamos que a restauração vai ser completa, em nome de Jesus, porque há poder na tua palavra, Senhor. Nós saímos daqui, Deus, crentes em Deus, Pai, que nenhum tempo, que nenhuma situação vai nos desanimar, vai fazer nos regredir, Pai. Nós entendemos que nós devemos se pôr de pé, como esse exército que se manteve de pé, firme e forte, porque é essa igreja que o Senhor vai vir buscar. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.